boa noite. Bem-vindo a mais um Toca Podcast, aqui na Toca Cultural. Vamos falar com uma pessoa super legal hoje, mas antes eu sempre passo a bola para quem manda de verdade nesse negócio, que é Lana Segafredo. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Olha só, sei que semana passada o papo rendeu e o de hoje também promete. Hoje eu tô aqui com ele, que é consultor, escritor, jornalista, assessor, empreendedor e muitas coisas mais, e um apaixonado por Fuscas. Estou aqui com o Nascimento, seja bem-vindo. Lana, que honra estar aqui com você. Paulo, muito obrigado. E olha, eu já começo dizendo que eu estou muito feliz. Primeiro, bom. Encontrando um casal lindo, maravilhoso, pessoas que eu conheço, Obrigada. né? Pessoas que me ajudaram a empurrar o Hércules. Tá? A gente vai falar sobre isso, né? Mostramos que a gente tem a força, literalmente. Isso E mesmo. acima de tudo, por esse projeto empreendedor e de compartilhamento de conhecimento e de informação. Então, eu estou aqui Bem-vindo. totalmente à disposição de vocês na Toca. Na Toca. Na Toca Cultural. Isso aí. Isso aí, muito bem. O Nascimento eu conheci lá na época da OTV. Diz aí se você lembra da OTV. Você que é de Curitiba, lembra desse canal especial que tinha muito entretenimento, jornalismo de hora em hora, tinha muita criatividade e mostrava a vida e a rotina dos curitibanos como ninguém. Que projeto lindo! Você estava por trás de tudo isso, Que Nascimento. projeto lindo! E olha só, eu gosto de provocar, né? Poxa vida, esse projeto bem que poderia voltar. Opa! A cidade merece um projeto como esse, né? Era um projeto de TV a cabo na cidade, extremamente local, porque mostrava as coisas da cidade. E nós tínhamos, por exemplo, na produção mais de 30 programas. O jornalismo também tinha uma grade completa de programas. E ele estava envolvido no dia a dia da cidade, né? Era uma coisa muito linda. Infelizmente, o projeto teve que ser suspenso, parou, mas é um projeto que bem que poderia voltar. Aliás, antigamente, né, Paulo, produzir televisão era uma coisa muito cara e muito complicada. Produzir o audiovisual. Bem diferente de hoje, nem faz tanto tempo, né, Nascimento? Pouco mais de 10 anos, né? E aí talvez fique até essa provocação, né, para o pessoal do GRPcom, da RPC, que conduziu aquele projeto com brilhantismo, teve a coragem, né? Eu falo que a RPC teve a coragem de bancar projetos que transformaram a cidade culturalmente, como o Casos e Causos, como os projetos de humor, que ajudaram a formar toda uma indústria e um público de audiência. E no caso de uma TV da cidade que tenha mais tempo para contar as suas histórias, para mostrar os seus personagens, os seus locais, né? Talvez precisasse que mais pessoas investissem na publicidade, precisasse que nesse momento nós tivéssemos um olhar multimídia e multiplataforma, ou seja, que ele não se concentrasse apenas num canal de televisão, mas que ele estivesse na internet, nas redes sociais, em outras plataformas, né? Por quê? Porque hoje, com o celular na mão, quase plagiando o Glauber Rocha, né? Com um celular na mão e ideias e pessoas e histórias na cabeça, você vai conseguir fazer um produto super legal. E tem uma coisa muito bacana que eu gostaria de colocar, né? Eu continuo apaixonado por comunicação, sou um estudioso da indústria da televisão, e o que acontece? Se engana quem pensa que a nossa mídia, o nosso olhar de comunicação vai estar para os Estados Unidos, para a Europa e para os grandes centros, no caso aqui no Brasil. Quanto mais você produzir de comunicação no seu bairro, na sua aldeia, perto de você, mais chance você vai ter de conectar as pessoas. Então, assim, as grandes redes nacionais, elas vão continuar existindo e com força. Mas quando alguém conseguir descobrir o segredo de se produzir notícia da sua aldeia, do seu bairro, da sua cidade, com toda certeza a audiência vai ser muito melhor. Você sabe, Nascimento, que isso sempre foi uma teoria minha desde a época da faculdade, que as pessoas elas querem se ver na TV. Você precisa voltar o olhar para o interior, para
as cidades e você olhar para aquela pessoa que jamais teria talvez uma chance de aparecer em rede nacional, mas dá uma oportunidade para que ela conte sua história. E quando surgiu esse projeto da OTV lá no comecinho e eu tive o convite de participar pelo meu querido Riba, e eu fiquei muito feliz de poder conviver e te conhecer e conhecer tanta gente legal que eu aprendi muito. Eu acredito que aquilo transformou muito, não só a minha vida e a minha experiência com o jornalismo e com o entretenimento, mas de toda a cidade, sabe? Trouxe uma contribuição muito grande. E vou lembrar de uma história que a OTV foi um projeto de vanguarda tão interessante que ela lançou um dos primeiros aplicativos muito antes do Globoplay para você assistir pelo celular. Lembra? Você baixava o aplicativo da OTV e você assistia a programação em tempo real de onde você estivesse. A gente tinha uma equipe muito Era multiplataforma apaixonada, sonhadora e, acima de tudo, inovadora, né? Muito. Então, assim, foi um projeto muito legal e muito bacana. E hoje em dia, para a gente produzir uma TV, talvez seja essa provocação, com equipamentos muito mais ágeis, né? A gente falava o seguinte, para você fazer uma entrada ao vivo, você precisava de uma unidade móvel. Para você fazer uma imagem aérea, de um helicóptero. Hoje, com o drone, você faz imagem aérea e com o seu smartphone, você consegue fazer ao vivo, fazer entradas, fazer captações a um custo de produção muito mais baixo. Então, talvez... Sem contar que você tinha que levar... O quê? 3 toneladas de equipamento? Exatamente. Uma equipe inteira, várias pessoas, né? Movimentar todo um monte de equipamentos. E você trouxe uma coisa muito legal, né? Do propósito dessa TV local, das pessoas contarem suas histórias. Eu, nessa minha jornada de executivo de comunicação, de TV, eu tive a honra de passar pela Rede Globo, pela Record, passei pela TV Sinal e por outros grupos de comunicação. E numa dessas passagens, né? Eu sempre falo, quando você... Paulo é o executivo top das galáxias, você tem alguns direitos e alguns privilégios que são sensacionais. E eu participei de um grande evento de televisão nos Estados Unidos chamado NATP, em Miami, e eu fui lá com uma expectativa muito grande e aquilo me marcou muito e nunca me saiu da cabeça, né? Então, quando hoje os executivos, os donos de TV fazem todo um malabarismo, traz o cara lá de Nova York, de São Paulo, do Rio, né? Uma vez eu comentei com um executivo dizendo o seguinte: olha, você precisa trazer pessoas que saibam aonde fica a Ariranha do Ivaí, que saibam onde fica Guarapuava, que saibam onde fica a Pérola do Oeste, que tenha um cheirinho de Fernandes Pinheiro, né? Por quê? Porque isso chama-se proximidade. Então, às vezes, o cara vem formatado para um projeto do Rio, de São Paulo, acostumado a usar helicóptero, e quando chega aqui na nossa realidade regional, ele não sabe que, às vezes, você não tem câmera, que a tua equipe ela é mais capenga. E o meu grande aprendizado no mega evento que eu fui em Miami foi o seguinte: todas aquelas palestras, aqueles, aqueles coquetéis e etc e tal, e os americanos são tudo formais, né? Eles vão de terno, de gravata e tudo mais, e eu lá de camiseta, sentado no chão em alguns lugares para ouvir. E a palavra que mais me marcou foi uma palavra de uma executiva do YouTube, e ela disse o seguinte: as pessoas querem conversar. As pessoas querem. Então, assim, comunicar hoje em dia, nessa avalanche que nós temos de plataformas, de e-mails e etc e tal, por que o pessoal do digital faz tanto sucesso? Porque eles conversam, porque eles dialogam. Então, assim, eu tenho falado, né, muito com donos de emissoras de televisão, executivos, compartilhando informação, aprendendo, né, e trocando figuras. Eu tenho dito, eu não vou comentar aqui, mas são 5 grandes pilares hoje em dia que fazem um projeto televisivo dar certo, tá? 5 sugestões, 5 pilares que são super importantes. E o principal deles é: como é que você vai conversar e se conectar com a sua audiência e seu público? O rádio não morreu, continua forte e vivo e se reinventou. Nascimento, a TV vai morrer? Não. A força do audiovisual ela é muito grande. Tá aí o TikTok. Mas como as pessoas se informam lá? Com 7 segundos de vídeo. O vídeo vai continuar sendo uma força e uma potência. Agora, como você vai fazer com que a tua produção audiovisual, especialmente na TV, que continua sendo um veículo caro, né? A gente fala, e eu tenho uma fala muito forte, né? YouTuber,
blogueiro, Instagrammer, enfim, seja lá o que for, não é jornalista. Eles são produtores de conteúdo. Então, hoje, para uma Rede Globo, para uma Record, para um SBT, para uma Band, até para uma Rede TV, produzir conteúdo de qualidade jornalístico custa caro, né? Então, por favor, vamos parar de confundir jornalista com o pessoal da rede social que está aí, né? Então, hoje, os grandes veículos precisam achar outros meios, outras formas de conseguir produzir esse conteúdo a um custo menor. Mas uma coisa que a gente aprendeu com vocês é justamente isso. Durante aquele período de quase 4 anos que a OTV durou, e eu fiquei do comecinho até o final, a gente aprendeu a ser provocado o tempo todo, a ser criativo, a ter ideias inovadoras para projetos incríveis que foram surgindo ao longo do tempo. Você falando assim, eu me lembrei do projeto se renovando. Eu lembrei do projeto da Michelin. Da Michelin, que começou com o Curitiba da Pedal, era o Olhar Curitiba, virou Curitiba da Pedal, e hoje ela está no Plug. Eu tenho um orgulho Paraná. e uma honra muito grande, né? Porque essas são as coisas dos bastidores da TV que pouca gente sabe e fala. O programa, Paulo, o programa da Michelin, eu concebi para um amigo que era estagiário na TV Sinal, bem bicho grilo, tá? Ele era um cabeludão, ele chegou aí lá fazer um teste. E a minha ideia era colocar ele naquela bicicleta rodando a cidade. Por quê? Porque eu via que ele já andava de bicicleta no seu trabalho. E aí convidei ele chegou lá. Eu só sei assim que, vamos dizer assim, que ele ganhava R$2.000, a gente ia pagar 6 para ele. E ele não topou o projeto. Olha. E daí a gente descobriu a Michelin, importou ela de Santa Catarina e ela é todo esse sucesso. Aquilo, né? E o projeto da OTV, ele foi disruptivo em todas as áreas. Foi. Por quê? Especialmente na produção, com todo o respeito às outras áreas, mas eu toquei a produção, né? Então a gente fez processo de recrutamento e seleção com todos os profissionais, com avaliação de currículo, entrevista, conversa com os psicólogos da RPC, tocados lá pelo Fábio, pela equipe da Pamela, pela Camila. Olha, eu lembro até o nome do pessoal. Por quê? Porque a gente exauria para buscar o melhor em termos de talento, mas que gerasse conexão. E hoje o meu grande orgulho desse projeto é que quando eu olho nos créditos do GRPcom, vários talentos que começaram na OTV ainda estão lá, né? E mais do que isso, colocar, inquietar as pessoas para fazer o novo, para inovar, para fazer diferente, para ser criativo, para, usando o chavão, sair da caixinha, fez com que eu também fosse inquietado. E eu lembro assim de algumas situações que o pessoal dizia para mim: Nascimento, olha, fizemos todo o processo com essa pessoa, mas ele é muito vaidoso, esse aqui é muito carreirista, esse aqui... E aí eu dizia o seguinte, viu, me dá um pouco desses rebeldes, para que a gente faça uma mistura. E é muito legal que eu vejo hoje, assim, muitos talentos que passaram pelo projeto, ainda estão lá, fizeram sucesso, e muitos que saíram, inclusive, enfim, pelos mais diversos motivos, estão brilhando aí em outras emissoras, como você, brilhando na CNN, como o Jairo, brilhando na CNN também, enfim, só para citar alguns, né? Mas tem muita gente. Criando projetos novos, porque quando a gente saiu da O, que a O acabou, a gente encontrava ainda muitas pessoas que diziam: Lana, eu quero lançar meu livro, mas eu não tenho onde, não tem mais um canal. Aí surgiu a ideia da Toca Cultural. Então, a Toca Cultural nasce em 2015, meio nesse luto de OTV, nessa falta... repreendida. Assim, porque tinha muitos contatos, muita gente me mandando conteúdo para aparecer na OTV, e a OTV não existia mais. Então, foi meio nessa falta, né, que surgiu a Toca Cultural como um site, primeiramente, para colocar esses conteúdos. E, num segundo momento, provocado pelo Paulo, o canal do YouTube, já no mesmo ano, para a gente colocar pequenas entrevistas. Então, essa questão do empreendedorismo, ela vai muito além. Não é só quem ficou. Sim, existe vida fora da TV e muita. Aqui tem um espaço enorme para a gente criar, né? Eu lembro que quando eu me formei, um dos meus diretores na época, mais de... não vou falar quantos anos, né? Na época não era possível ainda. Ele olhava e dizia: o máximo que você vai conseguir ter é um programa na televisão, mas você, né, vai ter que comprar o teu espaço, você nunca vai ter o teu canal. Então, aí gente, entra o YouTube, né? aqui estamos, Ou assemelhados, bem-vindos. Porque isso que ela está falando faz muito sentido, né? Até um determinado período da história,
a gente tinha que aceitar que você não poderia ter seu próprio canal. É. Né? E hoje você pode ter seu próprio canal. Eu tenho 56 anos, Paulo. E aí o que acontece? A gente tem passado por um avanço, por uma evolução muito grande. Hoje ainda Muito postei rápido, no né? LinkedIn uma foto minha aos 22 anos como estagiário num jornal usando uma máquina de escrever. Então, assim, a gente teve uma aceleração de evolução tecnológica, de evolução da nossa sociedade nos mais diversos sentidos, né? A gente está vendo isso cotidianamente. E o que a gente falava quando tocava no tema comunicação? Você falava de concessão pública. Então, para ter uma rádio ou uma TV, você tinha que ter uma concessão. Bem isso. E para entrar e para falar dentro de um veículo, você tinha que ter espaço. O produto jornal impresso era uma coisa muito cara. Era E o caríssimo. jornal impresso nem existe mais hoje, né? E o que nós temos hoje com essa evolução dos meios, da internet, a chegada das redes sociais, as conexões de banda larga, de alta velocidade, a redução do custo dos equipamentos. A gente chegou a comprar equipamentos para a emissora de televisão, onde eu trabalhava, na própria RPC, a coisa de R$150 mil uma câmera. Hoje, com um Né? aparelho de celular, você transmite em 8K, 4K. É verdade. Né? Nascimento, um celular ainda custa caro, mas qualquer celular hoje, você tem uma captação maravilhosa. Você tem equipamentos de televisão que hoje custam bons equipamentos, 30, 40 mil, né? Olha o estúdio que vocês têm, que maravilha. Não, você tem equipamento de 1 milhão, se você quiser, né? Isso, Vamos dizer, o exatamente. céu é o limite, né? É. Mas assim, olha a diferença, né? Porque hoje é possível fazer ao vivo com o celular, né? Com celular, com qualidade muito boa. E as empresas fazem. Fazem. E, então, assim, o que eu falo assim, num dos meus livros, aliás, trouxe presentes para vocês. Boba. Eu sei que vocês E a gostam gente de ler. ia falar deles agora. Esse aqui é o meu filho na pandemia, né? A pandemia foi um divisor de águas em toda a nossa vida, né? Então, a gente acelerou a questão da digitalização, a gente mudou os nossos comportamentos e esse aqui eu falo que é o meu filho na pandemia. E a pandemia trouxe muito disso. E eu falo sobre essa questão da digitalização, do avanço da tecnologia. A gente teve uma aceleração em questão de meses, Sim. aquilo que a gente não conseguia evoluir em anos, né? E a gente trouxe um outro fator, né? Depois da pandemia, a gente teve aí mudança na questão das redes sociais, das conexões, e a gente tem hoje o fenômeno maluco da inteligência artificial. Tá? E a gente verdade. falava aqui que na semana passada o CEO da OpenAI falava da agilidade, da captação, né, dos processadores, e aí fez as ações bombarem, ele figurou na lista dos bilionários. 4 dias depois, os chineses vieram e mudou todo o cenário. Então, assim, essa mudança que a gente muito vive rápida. é muito rápida. Né? E a gente vê que tem que se adaptar, né? E o jornalista que às vezes não está preparado para esse mercado que muda o tempo inteiro, ele acaba ficando para trás, né? Acaba sendo substituído por pessoas que fazem um pouco de tudo, que editam, que pintam, bordam. E aí eu queria te perguntar, qual é o limite dessa profissão que deve ser tão empreendedora, mas ao mesmo tempo concorre diretamente com a galera do marketing, com o youtuber, com o blogueiro, o produtores, os influencer. conteudistas, tal. E aí? Eu acho que são novos arranjos, né? Eu deixo aqui uma provocação para os donos de emissoras de televisão, por exemplo, os grandes empresários. É bacana você comprar uma emissora de rádio que vai te custar 7 milhões. Bacana você comprar Esses dias um grupo de comunicação me chamou para fazer um projeto consultivo, né, de mentoria num dos estados aqui do Brasil. E eu falei assim, por que vocês estão comprando um canal e sobrepondo sinais, sendo que você pode buscar outros arranjos e outras soluções? Veja que com pouco investimento, por exemplo, vamos pensar em Curitiba, você pode montar uma TV no YouTube ou em outro canal, em outro streaming de transmissão, né, em outro modal, trazendo, por exemplo, os produtores de podcasts. Sim. Claro. Então, você ter um grande agregador de podcast, Sim. já pensou nisso? E, às vezes, você tem um grupo de comunicação grande que não tem essas soluções e que não conseguem produzir com a agilidade que você consegue, com a agilidade que você tem, com a qualidade que você tem, né? E você pode entregar esse produto para eles a um custo bem menor. Então, só pensando assim em Curitiba, né? Tem o rapaz, e tem muita gente produzindo coisas, algumas coisas eu concordo, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que são de qualidade duvidosa,
famosa. Mas tem um rapaz que produz um conteúdo muito legal mostrando as ruas da cidade. Sim. Outro que produz os pontos turísticos. Vocês que trazem a cultura. Veja que você já tem meia grade de uma emissora de televisão pronta. Tem. Entende? Dentro da própria Toca Cultural, aqui para quem já nos acompanha, sabe, a gente tem dicas de viagens, a gente tem materiais produzidos em shows, tem os podcasts, entrevistas. É praticamente uma televisão. Temos andança no meio da cidade também. É verdade. Isso produzido por profissionais que têm competência, que têm qualidade. Por quê? Pelo amor de Deus, parem de assistir lixo, né, nas redes sociais, parem de assistir lixo no YouTube, nos canais, porque a gente reclama sobre a derrocada que a gente enfrenta no Brasil em termos de educação, de cultura, mas o que está acontecendo? E no mundo? A gente tem dado vazão para essas pessoas. Eu tenho ido lá assistir, eu tenho curtido, eu tenho compartilhado material de baixa qualidade, gente produzindo coisas ofensivas. Recente, eu vi uma invasão de uma pessoa com um microfone se colocando como num papel de mídia, tá? E até puxando para si algumas situações que eu disse assim, é um absurdo. Né? O que está sendo feito. Por quê? Porque você macula a imagem de uma empresa, porque você ofende e prejudica profissionais que estão ali prestando serviço. Né? Então, existe hoje uma confusão muito grande. YouTuber... Acho que liberdade de expressão, né? Que as pessoas estão calçadas nisso hoje em dia, né? De a gente quer ser livre, quer falar o que quiser, então, mas não não acha saber diferenciar, né, a liberdade né? de expressão da ofensa. Né? E aí tem uma outra coisa, né? Então, eu quero voltar nessa fala também, né? firme, né? Então, blogueiro, twitteiro, youtuber, influencer não é profissional habilitado e com competência para produzir informação e comunicação. Ele tem, sim, a sua liberdade de informação, a sua liberdade de expressão, mas quando você trata de produzir notícia com qualidade, que vai transformar a vida das pessoas, que é o papel do comunicador, que é o papel do jornalista, essa pessoa não tem. E o que a gente tem visto? Pessoas com um celular na mão, com uma câmera na mão, achando que elas podem invadir locais, que elas podem expor pessoas, né? Expor pessoas sem ética nenhuma. Sem né? ética nenhuma, expor pessoas na sua vulnerabilidade, na sua pobreza, expor pessoas até mesmo na situação de comércio, não dando a elas, doutor, o livre direito de defesa, o livre direito de manifestação. Então, esse tipo de atitude eu condeno, né? E quem tem gerado isso? Sou eu, porque eu dou audiência, porque eu dou canal, porque eu compartilho esse material, porque eu mando no meu Grupo de WhatsApp, né? e etc. Dá e depois risada, né? Dá aquele like. E depois você vê que é fake news. E o estrago feito é irreparável. Eu costumo dizer o seguinte, né? No direito, depois que o juiz viu, ele não tem como desver. Então, depois que foi, né, não volta mais. Tem como voltar Eu acho que atrás. até é possível a gente fazer uma reflexão no seguinte sentido. É possível um jornalista ser youtuber, mas nem todo youtuber pode ser chamado de jornalista. Exatamente. Na verdade, a maioria não é. Né? Exatamente. Então, eu acho e, que aliás, essa é uma das questões a se debater. Sabe, Lana e Paulo, uma coisa que eu sempre falei para as minhas equipes do jornalismo, às vezes o pessoal ia afoito, querendo dar um furo de reportagem, mostrar uma história, e eu matava numa frase única. Eu dizia o seguinte, se essa denúncia que você está fazendo e que nós não temos todos os elementos ainda de apuração, de checagem, fosse a respeito do seu pai e da sua mãe, se fosse a respeito de alguém da sua família, né? E aí aquilo dizia o seguinte, caramba, é importante a gente refletir. Eu lembro uma vez um caso em Maringá que a gente... me ligaram dizendo assim, olha, todos os concorrentes já deram. Você não fez ainda o caso do médico que matou uma criança por conta de um erro de uma vacina? Já até condenaram a pessoa. Por conta do erro de uma vacina e de uma injeção. Eu falei, olha, eu estou lá com o meu melhor repórter e ainda com a minha melhor repórter, a Solange Riozin, na época, e ela ainda não tem certeza da informação. Então, eu não vou gerar esse material. Mas você pode estar errado e etc e tal. No meio da tarde, a gente recebeu a informação que a criança estava com meningite há mais de semanas, a família, infelizmente, não tinha levado no médico, tinha procurado lá, naquela época, um benzedor e etc e tal, e não tinha sido um erro médico. Se eu tivesse dado aquela informação na tela da Globo, eu teria acabado
com a vida de um profissional, eu teria acabado com a vida de uma instituição e etc. e tal. Então, prudência, equilíbrio, responsabilidade. Mas aí você percebe uma semelhança entre os casos? Digamos assim, há quem acredite que benzedor é médico. Há quem acredite que só um youtuber ou sei lá o que é jornalista. Há quem acredite que o primo que sabe pesquisar no YouTube, no Google é advogado. Então, meio que, como tem profissões que sofrem disso hoje em dia, né? E, na verdade, isso eu tenho que sempre existiu, mas a velocidade da informação tornou isso mais latente, mais visível, né? Hoje a gente vê essas coisas acontecendo. Eu tenho outro exemplo prático, né? Eu trabalhava também num outro grande grupo de comunicação e a gente tinha uma profissional muito afoita aos furos de reportagem. O maior problema que eu tinha é que sempre ela tinha um furo, sempre tinha um policial, uma instituição, uma denúncia, tal, e não sei o quê, é uma bomba, é um furo. E aí e juntamente com uma colega nossa do jornalismo, a Ivete Azzolini, a gente sempre fazia a pergunta: e aí, fala mais. E aí, o que você tem de provas? Eu cobri um dos maiores escândalos aqui no Brasil, né, numa prefeitura que foi em Maringá, e eu tinha conversas com o juiz, com o promotor, com os denunciados, com todos os entes. E a coisa que eu sempre fazia é o seguinte: qual é a denúncia e quais são as provas que a gente tem? E aí eu fazia um encadeamento das provas. E quando a gente chegava lá no final, nem os acusados, nem o Ministério Público, nem a Justiça tinha condição de interpelar a nossa matéria. A gente fez uma cobertura de anos e a gente nunca recebeu uma reprimenda do Ministério Público ou da Justiça, né? E no caso dessa jornalista que eu estou citando, né, a gente sempre perguntava e nunca tinha, né? E eu lembro que uma vez o proprietário do grupo de comunicação, a gente numa conversa, ele me contou e me relatou que ele foi vítima, né, de um erro de informação. E aí que eu trago sempre esse olhar. E se fosse com você? Só quem passa pelo erro de uma informação, eu estou com um amigo nesse momento, vou citar o nome dele, Marçal Siqueira, é um jornalista, é um amigo, é um profissional, e ele está lançando um livro coincidente no final do mês, falando sobre o prejuízo que ele teve em toda a sua vida, em toda a sua jornada, em toda a sua carreira, por conta de informações mal levantadas, mal colocadas, e que isso faz com que você tenha perdas enormes. A gente tem aí no Brasil inteiro pessoas que foram vítimas do erro de comunicação, né? Tem uma frase que a gente conhece como professor, como educador de jornalismo também, que é a seguinte, né? Você tem com a notícia, com a informação e com o microfone a possibilidade de você entregar uma rosa para uma pessoa, né, porque você faz, né, numa emissora a pessoa expandir o seu negócio, né? Hoje em dia eu tenho um caso de um amigo que é o Rafael Schreiber. Eu fiz um videozinho com ele no YouTube falando do caráter empreendedor dele. A empresa dele bombou, ele tem hoje 30 franquias e que começou com um cachorro-quente. Imagine isso num telejornal. Mas quando você denuncia sem ter provas, você não tem uma flor, não tem uma rosa, e você tem uma bomba, você tem uma arma que prejudica e mata, né? Verdade. E agora falando um pouquinho dos teus livros, porque afinal você, como consultor em comunicação e empreendedorismo, ajudou muitas empresas também e muitos profissionais a, sei lá, se encaixar novamente na profissão. E a gente estava falando agora do jornalista querendo se reenquadrar depois que sai de uma grande emissora, né? Na semana passada a gente teve aqui no programa a Ana Zimmermann falando desse lado B da vida, dessas descobertas que ela tem feito. Isso é muito legal. E o YouTube traz essa possibilidade e outras tantas. E aí eu queria saber desse teu novo trabalho aí que está vindo, né? Pois é, eu falo o seguinte, que eu sou um profissional, primeiramente, cuidado por Deus, abençoado por ter um pai e uma mãe únicos, seu Nelson Nascimento, que não está mais conosco, Dona Maroca, que ainda é a princesa das nossas casas, e estou num berço familiar de muito carinho. E junto com isso, Deus me brindou com amigos como vocês que estão aqui, que sempre estiveram ao meu lado na minha carreira. Eu falo que são anjos que cuidam de mim. Eu saí da roça para fazer o vestibular,
era uma pessoa considerada azarão, né? Porque a pessoa onde eu trabalhava lá, Paulo, ela falou assim para mim, ele falava meio miado assim, ele falou: rapaz, isso não é para você, isso aqui é só para o filho do doutor que é o dono aqui da fazenda. E Deus sempre cuidou de mim, né? E eu fiz o vestibular, passei em terceiro lugar no vestibular da UEPG em jornalismo. Quando eu cheguei em Ponta Grossa, eu tive que trabalhar. Eu não tive vergonha, né? E eu sempre agradeço as pessoas. O pessoal, eu vinha de uma família muito simples e eu falo que o pessoal olhou para mim, eu não tinha roupa, não tinha blusa no inverno pontagrossense. E as pessoas se reuniram e fizeram uma blusa para mim, que eu mandei fazer agora recentemente. Ela é cinza e vermelha. Então, assim, são anjos, né, que estão ao nosso lado. Como o chocolate, que eu cheguei para trabalhar no Pastap, num jornal, na madrugada, e ele chegou para mim e falou: Piá, o que você faz aí? Eu falei: eu tô aqui, eu não sabia, eu era pastapeiro no jornal, eu entrava às 6 da tarde e saía às 3 da manhã. Eu falei: mas você não faz jornalismo? Eu falei: eu faço, mas eu não tinha informação que eu podia ser estagiário na redação. Eu falei: vou falar com a Dail aqui para ver se você pode ser estagiário. Eu fui ser estagiário de jornalismo na redação. Foi a melhor coisa que eu fiz, uma das melhores escolas. Então, eu mostrava o meu texto na aula da Irvana. Conhece a Irvana? Não conhecia. Não conhece? Minha professora de técnicas de redação. Mostrava o texto para ela e à noite eu ia para o jornal produzir um texto parecido e assim por diante, né? Então, Deus sempre esteve cuidando. E eu falo, Paulo, que na roça, né, nessa história de reinvenção, de novas tecnologias, a minha vida toda foi ligada à reinvenção. Então, o que tinha que acontecer? Na roça eu usava o arado, o cavalo, o machado, e lá na roça o meu trabalho de arrancância de feijão foi substituído por uma colheitadeira. E aí depois esse trabalho foi substituído por mais tecnologia, por mais evolução. E hoje em dia, quando eu vou dar aula nas pós-graduações, eu falo para os meus amigos: olha, tecnologia está chegando. Aí o aluno levanta a mão e fala: professor, aqui na nossa região já tem trator georreferenciado por satélite. Caramba! Aqui em Maringá já tem máquina autônoma. Professor, daí eu falei esses tempos sobre drones, né? Em Telêmaco, ele falou: não, a gente já tem drone que vai no campo matar formiga. Então, assim, reinvenção, revolução, são palavras que sempre fizeram parte da minha vida. No jornalismo, comecei no jornalismo impresso, né? No Pastap, no jornal. Alguns não vão nem lembrar, né? O jornal era no Linotipo. E aonde que era esse jornal? Pastap? Pastap. É um formato de montagem das páginas. Nossa Linotipo era só o professor, o nosso querido professor Valdir Cruz, que vai saber o que é linotipo, né? Mas o linotipo eram os tipos do jornalismo, né? Que era quase a prensa do Gutenberg, mais né? ou menos. Então, nessa base. E aí, ao longo da minha vida, eu só vi mudanças e alterações. Então, nos equipamentos, no formato. A equipe de jornalismo tinha 4 pessoas. Hoje você tem uma equipe com um profissional, né? Por quê? Porque uma câmera pesava 30 quilos. Só o gravador de um equipamento de televisão era 20 quilos. Precisava uma pessoa, um auxiliar só para carregar. Hoje, isso você carrega. Engenheiro de som também. Um tripé, né, técnico, né? Então, a minha vida toda foi reinvenção, né? Tem aquela música dos Caipiras que fala de que o mundo mudou e que as coisas melhoraram bem na minha vez. Eu não reclamo, elas melhoraram para melhor, porque eu tenho mais tecnologia, porque eu tenho mais facilidades. E ao longo da minha história, eu tenho algumas paixões. Entre elas, comunicação e educação. Né? Eu alfabetizei a minha irmã, Eliane Cristina, num paiolzinho que nós tínhamos no fundo da minha casa, Olha fazendo isso. o A, E, I, O, U com carvão do forno que a minha mãe assava pão. Eu saía da aula porque na escola não tinha giz, né? E hoje, quando eu entro numa sala para dar aula na pós-graduação, esses dias Deus me fez voltar ao passado e lembrar disso. E no meu primeiro dia como aluno do programa de mestrado da PUC, essa lembrança me veio. A minha paixão, o meu sacerdócio, o meu credo pela educação. A gente só muda a nossa vida e a vida de um país, de uma sociedade, com educação. E numa outra ponta, a comunicação. É verdade. A comunicação transforma, a comunicação verdadeira, honesta, correta, que informa, que gera debate, que gera discussão, ela é emuladora do maior tesouro do ser humano, que é o conhecimento.
Hoje, na aceleração que nós estamos vivendo, isso que eu ia falar. né, de informação rápida, ágil, rasa, vazia, nós estamos... Esses dias, quando falaram do ChatGPT, eu falei, sensacional, ferramenta maravilhosa. Mas num país, numa sociedade onde a gente já não lê, e lê muito pouco, num país e numa sociedade onde a gente já não escreve e que cada vez mais tem muletas para isso, nós estamos condenados a uma sociedade que não debate, que não discute, que não reflete e que eternamente corre o risco de ser cabrestada. Temos sim que usar os apetrechos da tecnologia, mas com ética, com correção e com todo cuidado. A gente está criando facilidades, vendendo facilidades, sendo que isso lá na frente pode nos custar um preço muito alto. Agora, Nascimento, você é contra a tecnologia? Você é contra o ChatGPT? Você é contra a inteligência artificial? Não, eu não sou apocalíptico, eu não sou um negacionista da tecnologia. Eu tenho dito o seguinte, que ela precisa ser a nossa aliada nas mais diversas frentes. Isso é verdade, porque a comunicação, além de ser transformadora, né, ela tem esse poder, ela também se transforma o tempo inteiro. Então, a gente precisa estar antenado. Deixa eu ver a capa do livro. Claro, presentes aqui para vocês. Mais então, livros. Mundo 6.0, onde eu falo sobre reinvenção tecnológica, falo sobre as startups, falo sobre os unicórnios curitibanos, mas conto história também de pequenos empreendedores como a Angel, como a Maria Daniele, como o Vanderlei, pessoas que durante a pandemia, pequenos que precisaram se reinventar e gigantes que ficaram maior ainda por conta da tecnologia. E aí a gente tem o Entre Drones e Dinossauros, esse saiu agora, né? Esse é um projeto recente, é um projeto colaborativo, é um projeto de reinvenção minha profissional. O que acontece? Antigamente escrever um livro era caro e ficava difícil. O que a gente tem feito? Reunido pessoas que têm conhecimento, que têm informação, que têm paixão por repassar aquilo que elas sabem e aprendem, e a gente faz um grande collab. Então, nesse collab aqui, a gente tem 22 autores em 20 capítulos e a gente trouxe executivos, empresários, empreendedores para entregar para as pessoas o melhor que elas têm. E uma coisa muito bacana, como a gente está num tempo que as pessoas não gostam de ler muito, o que a gente faz? A gente traz em 10, 12 páginas do livro um resumo sobre aquele tema. Nesse livro aqui, eu trato de um tema que eu sou apaixonado também. Eu falei sobre comunicação e educação. E eu falo sobre Líder 7.0. Quem é esse líder? Quem é esse líder? Esse líder que vai tocar as novas empresas, os novos negócios do futuro, ele tem que ter hard skills, competências técnicas e operacionais. Mas, acima de tudo, ele tem que ter competências emocionais. E eu trago aí no capítulo 10, Paulo, pode achar aí no finalzinho da página, e a gente vai dar um spoiler, 21 características de quem é esse líder 7.0. Ele tem características muito especiais. Então, ele é um líder humano, ele é um líder resiliente, ele é um líder responsável, ele é um líder focado em resultados. O que mais que a gente tem aí? Pera lá, 20 dicas e princípios do Rei Sábio, tá aqui. Não, mais no finalzinho. Mais adiante. Isso aí, ó. E aí alguém vai dizer assim, Nascimento, mas você está contando essas histórias? Eu tô, porque essas histórias têm que ser multimídia e multiplataforma e tem que estar aqui no podcast da Toca. Líder também. ético, justo e que tem propósito é o número 1. Boa. Líder humilde, aprendiz e servidor, número 2. Líder estratégico, que tem autoridade e traz resultados, é o 3. Líder construtor e ambidestro, é o 4. Líder criativo, inovador e motivador, é o 5. Líder verdadeiro, paciente e criador de talentos, é o 6. Promotor do ESG e da felicidade, número 7. O que é o ESG? Que é o critério que a gente usa nas questões do meio ambiente, de governança e de responsabilidade social. Esse é um dos grandes temas do momento, inclusive fruto aí dos meus estudos no meu mestrado. Que então, legal. empresas novas que têm sim um olhar para o resultado, que têm um olhar para remunerar o seu acionista da melhor forma possível. Mas nós não podemos deixar de ter
organizações que pensem na sustentabilidade, no meio ambiente, na diversidade, na inclusão, que estejam atentas para aquilo que está acontecendo no seu entorno. Tem empresa que está exportando para o exterior, recebendo dólar, mas poluindo o rio que passa no fundo da sua empresa. Tem empresa que está ganhando no mercado internacional, está se dizendo inovadora, mas dentro dela a gente tem pessoas que estão na chefia, que são opressoras, que são tóxicas, que matam os seus colaboradores, que não olham para a questão da diversidade e da inclusão, né? E que fazem um discurso bacana, que os seus donos estão na capa de revista com aquela pose bonita, só que no seu entorno elas estão não olhando para quem mora à sua volta. Por outro lado, temos empresas que são exemplo de todos esses temas relacionados ao ESG. Hoje, por conta da mudança governamental, especialmente nos Estados Unidos, já se fala em possibilidades de regressão desses olhares. Mas muitas empresas já estão assinando pactos. Para quê? Para que elas preservem. Porque no mercado de consumo não adianta você ter um carro elétrico e autônomo se essa tua empresa é poluente. Não adianta você ter o melhor produto se o consumidor está morrendo por conta das enchentes, está morrendo por conta do degelo, está morrendo por conta das questões ambientais. Por quê? Nós estamos vivendo num planeta que está agonizando. Pessoas de comunicação, empresários têm que ter essa percepção. E, falando sobre isso, está saindo Entre Drones e Dinossauros 2. Esse é o 1. Vocês já são convidados para no dia 20 de fevereiro de 2025, no IEP, estarem no lançamento do Entre Drones e Dinossauros 2. E nesse livro, o meu capítulo é Num Planeta em Agonia, ESG não é modinha. Boa. E aqui você também nos presenteia com o Mário Gazin, aqui a roda gigante da vida. Como que é essa história? Conta para mim. Olha, Deus me deu o privilégio de ter muitos amigos em todos os quadrantes da vida. Eu falo que eu sou amigo do cobrador de ônibus, sou amigo do motorista, sou amigo da pessoa que está na rua e também de grandes estudiosos, de grandes empresários. E foi muito interessante. Eu tenho um projeto chamado Top de Gestão, que é de cidadania, de voluntariado, onde eu conto histórias de pequenos e grandes empreendedores. E um dia eu fui dar aula em Umuarama e falei com os amigos lá. Falei, olha, eu queria muito conhecer o Mário Gazin. Eles falaram, olha, ele tem 20 minutos para conversar com você. Mário Gazin é um ex-sapateiro, é um ex-padeiro e um agricultor que virou dono de uma das maiores empresas de varejo do Brasil. É um trabalhador, é um cara muito simples, mas muito sábio. E conversando com o Mário, o pessoal falou, olha, rápido porque... né? Eu falei assim, Mário, só quero fazer algumas perguntas para você. E engatamos uma conversa e ele falou, senta aí, professor. E a gente ficou conversando mais de 2 horas. Gravei alguns episódios do Top de Gestão com ele. Ele me contando as histórias. Ele vendeu um Jeep para montar uma empresa. E aí eu perguntei para ele, seu Mário, quantas lojas na época? Já tenho 300, né? Nossa. Daí, seu Mário, e número de funcionários? 9 mil. Nossa. E faturamento? 6 bilhão. E atua num nicho de mercado que, historicamente, é difícil de se manter no Brasil, né? Onde você tem Casas Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio e assim por diante. O varejo, quando você sai do dono e abre o capital da empresa... Bom, antes de abrir também se passa dificuldade, né? Mas dá a impressão que se abre capital para trazer dinheiro para dentro, porque é difícil o mercado brasileiro. Sim. E aí parece que depois que abre complica mais ainda, né? E o seu Mário, Lana, me fez uma surpresa. Ele me honrou, né? Ele me ligou um dia e falou, professor, eu gostaria que você escrevesse o prefácio do meu livro. Ai, que e eu escrevi bacana. o prefácio do livro do Mário Gazin, que foi uma honra, né? Muito bem. E aí é o livro que conta a história dele. Um homem que começou na roça,
vender um Jeep para montar uma empresa. E o maior prazer do Mário Gazin, isso que me emociona, e eu falo que o propósito do empreendedor deve ser isso, além de ganhar dinheiro, fazer retornar o seu capital investido, ele tem um prazer de gerar empregos. Então, a alegria dele, esses dias ele me mandou um papelzinho dizendo assim, o quanto de imposto a empresa dele gerou e o quanto de empregos ele gerou. Então, essa é uma empresa e é uma pessoa que tem um olhar do ESG, de você mover a sociedade. Com toda certeza, como todos nós, deve ter os seus desafios, os seus problemas como empresário, como empreendedor, mas tem um propósito bacana, legal e edificante. Bacana. Nascimento, e me fala um pouquinho mais sobre o top de gestão. Porque essa também foi uma virada de chave aí, né? Rolou um momento em que você pensou, nossa, eu preciso dar voz a esses empreendedores, descobrir essas histórias e mostrar, inspirar mais pessoas, né? Como é que surgiu a ideia do top de gestão? Lana e Paulo, quando eu estava nas grandes empresas, eu tive alguns privilégios. E uma vez eu fui ver o Rancharan, que é um dos maiores pesquisadores, um dos maiores estudiosos e vozes do empreendedorismo, da inovação e da gestão de empresas, no Transamérica em São Paulo, Rancharan falando ao som do Milton Nascimento. E eu estava lá na primeira fila. E Deus tocou no meu coração com a seguinte pergunta: quando é que essas informações e esse conhecimento vai chegar a Fernandes Pinheiro, que é o lugar da onde eu vim? Ai, meu Deus. E eu saí daqui com aquilo na minha cabeça. Eu falei, eu preciso contar isso para mais gente, fazer com que essa informação chegue para mais pessoas. E eu comecei a escrever no LinkedIn textos. Em determinado momento eu saí das emissoras de televisão e eu lembrei que um dos meus sonhos, jovem repórter, era trabalhar na rua como repórter. E eu falei, olha, eu vou começar a contar essas histórias, sem ter a pretensão de fazer um melhor texto, ou sem ter a pretensão de ter um vídeo bem gravado, um áudio. É contar histórias, é conversar. E eu criei esse canal. É um canal cidadão, voluntário, colaborativo e gratuito, que eu conto histórias de pequenos empreendedores, né, como a Angel, que vende pizza num food truck, como a moça que vende brigadeiro, cafezinho, como o caso do Rafael Schreiber, que é um vendedor de cachorro-quente, que tinha um carrinho, e quando eu falei com ele, ele falou, meu sonho é ter uma franquia. Depois desse vídeo que ele lançou na internet, vieram 20 pessoas fazer a franquia dele. Então, assim, existe um poder na força da comunicação nesse tempo que a gente pode exercer. Mas conto histórias também como do dono do Ebanks, que é o Alfonso Voit, conto histórias do Daniel Scandian, que é dono do Madeira Madeira, que são os unicórnios curitibanos. Isso me possibilitou a trazer esse projeto para dentro do livro. Então, fazer com que essa informação corra, vá para frente e que a gente inspire mais pessoas, né? E nesse momento, o que eu tenho feito? Tudo isso fez com que, aos 56 anos, eu juntasse, né, a minha paixão por comunicação, por educação, por liderança, trouxesse esse aparato do meu aprendizado de vida, né, de um ex-boia fria que virou diretor de empresas, tem todo um aprendizado, tem todo um conhecimento por onde eu passei, dos cursos que eu fiz, 4 pós-graduações, hoje mestrado, das aulas que eu dou hoje na pós-graduação, e que fizesse uma mistura de tudo isso e que colocasse como o meu trabalho consultivo. Então, hoje eu tenho atuado como consultor focado em liderança, comunicação, né, educação. Para quê? Para fazer com que empresários, executivos, através das mentorias, e empresas, através da consultoria, mudem o seu estado de coisas, gerando grandes resultados. Só vamos ter grandes empresas, grandes negócios éticos e superlativos em termos de resultados se nós tivermos aportado dentro da comunicação, dentro das empresas, a educação, a inovação, né, a criatividade, porque as empresas precisam se renovar. Nessa tua jornada de mudanças com esses teus mentorados, qual é a maior dor que eles sentem na atualidade? Qual é a principal reclamação ou maior problema que eles não conseguem transformar em oportunidade? Que legal. Nesse estudo meu, né, de empreendedorismo, eu fui um dos primeiros a estudar empreendedorismo, fazer uma
pós-graduação em empreendedorismo num projeto que eu fiz com a Universidade de Babson, em São Paulo. Eu ainda era executivo de comunicação e recursos humanos da Viapar. E eu aprendi uma coisa lá que foi sensacional, que um negócio de sucesso nasce para resolver, como você bem falou, um problema, uma dor do mercado. Então, a chave para você que quer ser empreendedor é, primeira delas, perceber qual é a dor do mercado, o que é que as pessoas querem e precisam, qual é o produto ou serviço pelo qual elas vão pagar mais, se for preciso, porque ela resolve uma dor. Então, assim, essa é a primeira coisa. As pessoas não estão conseguindo enxergar o mercado. E, às vezes, você vem com uma opinião pré-concebida. Eu sou jornalista, tem que ter um produto de comunicação. O pet shop está dando certo, eu vou abrir um pet shop. A área de floricultura está dando certo, eu vou abrir. Uma pizzaria está dando certo. Não. Saiba onde você está, entenda o que as pessoas querem e precisam. Antigamente, né, as pessoas ficava muito difícil você fazer uma pesquisa de mercado. Hoje é muito simples, né? Durante a pandemia, nas mentorias que eu fiz para empresas, eu fiz uma para um amigo, né? E eu falei assim, viu, a gente está olhando Curitiba inteira, olha o seu bairro, olha a sua rua, né? Condomínio, o seu né? condomínio, você tem oportunidade de negócio aí. Às vezes você quer explodir, só que para você vender no Pinheirinho, sendo que você mora no Boa Vista, você vai gastar muito, né? Recente eu falei com um amigo meu, que é um palestino que está aqui, ele faz aquelas comidas árabes lá e do Oriente Médio maravilhosas, e ele falou, ele veio trazer no centro, lá do Pinheirinho, uma empada lá, um negócio para mim, e uns doces. Eu comprei vários porque eu falei, senão não paga a conta. Eu falei, comece a perceber o seu entorno, o seu condomínio, o dono do mercadinho que pode te ajudar, né? E na pandemia aconteceu muito disso, o pessoal querendo vender para longe. A gente nem tinha aqui aquela potência das entregas do iFood, do iFood, do Rappi, etc. e tal, né? Que estavam aqui. Uber Eats e tantas coisas, exatamente. Né? E aí eu falei, pegue aquele teu garçom que você quer mandar embora e faça um cartãozinho para ele. Hoje você imprimir 1000 cartãozinhos de visita, custa R$200. E pegue ele e vai entregar no bairro. Entregue com um bilhetinho, né? Entregue com um carinho. Na marmita que você leve, faça um recado para as pessoas. Encante o seu cliente. Então, assim, o que a gente tem percebido? Primeiro, resolver uma dor. Segundo, saber planejar o seu negócio. Terceiro, ouvir bem o seu cliente e ouvir com atenção, não com reatividade. Encante o seu cliente, surpreenda o seu cliente, leve o seu cliente a uma experiência superlativa. Eu tenho uma experiência na minha casa. Em Irati, as minhas irmãs, a Eliane e a Adriane, elas tinham um restaurante chamado Caseiríssimo. E elas vinham numa dificuldade muito grande, vendendo almoço para comprar a janta, literalmente. Sim. E elas me ligavam durante a pandemia dizendo assim, irmão... Tá difícil. Tá difícil, não vamos aguentar. E aí a minha mãe, ela pegava alguns alimentos lá da cozinha e da despensa dela para levar para o restaurante, né? E o empreendedor é aquele cara, é o cidadão coragem, ele acorda cedo dizendo assim, vai dar certo, eu vou remar, né? Ele não desiste nunca, tá? Ele é brasileiro. E as minhas irmãs resistiram, tal, e aí chegou no final da pandemia, Paulo, elas disseram o seguinte, olha, graças a Deus, a gente agora tem um cliente que vai comprar 10 marmitas do restaurante. Só que, às vezes, a desgraça pouco é bobagem. Aí chegou o dono do imóvel e falou, eu quero o imóvel. Ai, entendeu? Pô, elas estavam com prestação atrasada, com um monte de coisa de dívidas, né? E detalhe, às vezes, já viu aquela fábula da vaquinha? Do monge da vaquinha? Não. Monge, dá tempo? Dá, claro. O monge passou num lugar, ele e o seu discípulo, né? E chegou num lugar muito pobre, muito miserável, e eles foram pernoitar. E aí eles pernoitaram, tal, comeram alguma coisinha, aquilo que tinham, e aí estavam indo embora, o auxiliar do monge lá, como que chama? O aprendiz, né? Essa base. Ele falou, puxa vida, monge, o senhor viu que miséria, que vida triste, que vida complicada, tal.
Pois é. E eles só tem o quê? Só tem a vaquinha, né? Que dá o leite, tirou o leite e tal. Nisso eles estavam lá no alto de um penhasco e encontraram a vaquinha, né? Depois faz um corte com esse tá? Vai virar meme. Vai virar meme, tá? O dia que o Nascimento imitou a vaca. E a vaquinha tava lá. E aí o monge, um homem do bem, né? Coração de ouro, ele virou do lado e empurrou a vaquinha no precipício. Pau, pau, pau. A vaquinha olhou lá e foi o último mugido dela. Morreu. Morreu a vaquinha. Ele falou, monge, o que você fez? Meu Deus, que maldade. E aí ele falou pro discípulo, sigamos. Aí eles seguiram, tá bom. Eles foram lá, fizeram lá a missão deles. 3 anos depois eles voltaram, né? E aí eles não reconheceram o lugar. Por quê? Porque naquele lugar complicado, inóspito, tinha flor, tinha quintal, tinha pés de fruta, a casa estava pintada, tinha cachorro, tinha galinha. Eles olharam e falaram, meu Deus, o que está acontecendo? Daí chegaram e foram pernoitar, né? Daí o discípulo falou, pô, ainda é cruel, matou a vaca dos caras e ainda vai dormir de novo na casa deles. E aí eles fizeram isso. E na hora da janta, o monge perguntou para o dono da casa, falou, olha, o que aconteceu, né? Que está tudo bonito, está tudo diferente. Falou, ih, monge, você não vai nem imaginar. Depois daquela vez, lembra que vocês estiveram aqui? A única vaquinha que a gente tinha, ela caiu do penhasco, quebrou o pescoço e morreu. Mas aí o que aconteceu? Pois é, a gente pegou a vaquinha, carneou, vendeu a Virou carne. Churrasco. Não, vendeu a carne na cidade. De lá a gente não sabia o que fazer, compramos lá material para a horta, compramos também uns pintinhos, compramos umas galinhas, e aí as galinhas cresceram, os pintinhos cresceram, começamos a vender verdura, começamos a vender e etc e tal, e a gente começou a melhorar de vida. E agora a gente já tem aí umas 4 vacas, tem umas criações, enfim. Então, às vezes, a nossa vaquinha precisa ir para o brejo, para quê? Para que a gente se reinvente, né? E com as minhas irmãs foi justamente isso. Tomaram lá o restaurante delas e aí elas tiveram a sorte e a graça do divino, né? Porque a gente precisa contar também com a bênção de Deus, né? De achar um lugar, chama-se Restaurante Marocas, entre lá no Instagram, procure em homenagem à minha mãe. Boa. Né? O nome é Restaurante Marocas, em homenagem à mãe. É uma casa simples que tem árvores, tem um pé de manga, e elas transformaram esse restaurante num encanto de espaço. Encantando o cliente, servindo o melhor que elas sabem. Não tem magia, não tem alta gastronomia, mas é o melhor que elas fazem. Então, assim, vai fazer um negócio? Faça com o melhor que você pode, coração, né? Com o coração. Tem uma passagem bíblica, inclusive, que diz assim, tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus, né? E aí as coisas vão ser diferentes, né? E recente eu estive lá no restaurante, eu chorei de emoção porque ele estava lotado. Tinha um rapaz que canta, né? Estava dando emprego para ele levou a família, tem lá 10 colaboradores que vivem do restaurante de um projeto que ia quebrar. Então, às vezes, pense nisso também você como empreendedor, coragem, ousadia, e não pense que tudo está acabado. Às vezes, quando a tua vaquinha vai para o brejo, você tem uma nova e grande oportunidade de se reinventar, fazer diferente e ser sucesso. E nós estamos em constante reinvenção. Então, é o que eu vivo hoje, reinvenção, né? Que legal. Comecei na roça, virei jornalista, virei diretor de empresas, professor, e nessa fase de vida estou com um projeto de cursos, treinamentos, palestras, consultorias, em cima dos temas que eu amo tanto, que são comunicação, educação e liderança. Que maravilha, Nascimento. Muito obrigada por compartilhar essa história linda. E eu vou aproveitar e fazer um convite para você que está assistindo esse podcast e pensando, nossa, tenho um projeto aqui, não sei como começar, não tenho grana para comprar câmera, não tenho espaço na minha casa. Gente, hoje em dia o mercado possibilita você locar espaços como esse que a gente montou, especialmente para locação. Então, se você está pensando em gravar o teu próprio podcast, a gente indica a você os estúdios da Toca. A gente está aqui no Centro Cívico, pertinho do Shopping Miller, da Prefeitura, está no coração de Curitiba, num ambiente climatizado, 5 câmeras 4K para sua gravação
gravação ou transmissão ao vivo, ou simplesmente se você quer gravar somente aquela sua locução para um projeto em áudio, para o seu, de repente, projeto em Spotify, então venha conversar com a gente. O nosso Instagram está aparecendo aqui embaixo, nosso contato de WhatsApp também, chame a gente para falar sobre o teu projeto e quem sabe não sai aí uma nova ideia, um novo conteúdo muito legal para a internet e também para a sua carreira profissional. Então fica a dica, tá aí o convite para você de casa, do nosso patrocinador, que são os estúdios da Toca. Muito bem. E quem já é um pouquinho, minimamente conhecedor aí do áudio e do vídeo, sabe que é um diferencial você ter a tua imagem captada pelas câmeras da Sony, você ter um bom áudio também com toda a parafernália da Zoom. Então é isso que nós expomos aqui. Venha que você vai gostar da qualidade. E eu também quero deixar meu agradecimento pro Nascimento, que veio ficou estranho o agradecimento pro Nascimento, mas enfim, porque você doou um pouquinho desse teu tempo pra gente, e a gente sabe como a agenda ela é complicada, né? E mais algum recado? Eu quero agradecer demais e quero pedir pro Nascimento dar os contatos dele pra galera. Claro, até para quem quer fazer contigo. os cursos. Que legal, né? Eu quero parabenizar vocês por esse projeto de comunicação e dizer o seguinte, que nos cursos que eu faço sobre comunicação, sobre media training, eu digo o seguinte, que as pessoas na atualidade precisam trabalhar a sua imagem, precisam trabalhar a sua reputação. E nada melhor do que usar bem as redes sociais, as ferramentas, o podcast. O podcast é um veículo matador. Assim como o livro abre portas para que eu chegue para uma pessoa e diga o seguinte, olha, veja o meu livro, veja o meu material, o podcast é uma ferramenta incrível para você disseminar conhecimento, disseminar informação, levar a história da sua empresa e trazer para dentro. Pense você que está aí, né, que é dono de uma empresa, que é empreendedor, que é advogado, que é médico, você trazer alguém para gravar um podcast, fazer esse convite. A pessoa fica encantada, né? E quando você traz para gravar o podcast, você não precisa ser um vendedor ostensivo, você vai ser delicado, você vai ser inteligente, mas aquela pessoa vai dizer assim, nossa vida, eu quero te ouvir melhor. E quando ela te ouve melhor, você consegue vender aí a sua ideia e o seu produto, né? Eu vou fazer sim o meu merchan, então vocês podem me encontrar nas redes sociais, no LinkedIn como Professor José Nascimento, pode me encontrar também no Instagram como @Nascimento Top de Gestão, você pode me encontrar aí também no telefone 419-9270-1011. Vai ser uma honra poder ajudar a tua empresa, o teu negócio a gerar mais resultados com meus cursos, treinamentos, palestras e mentorias. Parabéns, Nascimento, pelo trabalho que você realiza. Quem sabe um dia a gente não volta a trabalhar junto, uma OTV renovada, por que não, hein, gente? Não tudo sei. É possível, né? Estão pensando aí, que tal? E a chave, primeiro, é a gente pensar grande e pensar em coisas diferentes, em novos negócios e novas oportunidades. E é o que eu tenho feito, né? Tenho conversado com muita gente falando assim, quais são as oportunidades? Você que, por exemplo, quer escrever um livro, a gente chama eu e a Lana, chama o Paulo, né, para a gente criar soluções. Eu quero escrever o meu livro pessoal. Eu acabei esquecendo de falar. Eu estou escrevendo um livro agora do empresário Flávio Brandalize, que é o fundador da Perdigão. É verdade. Né? É uma forma das pessoas contar a sua história. Dentro do livro, sabe o que eu tenho? QR Codes que vão com o podcast. A gente grava o podcast aqui, né? É o QR Code lá, que está dentro do livro, está em outras plataformas. Enfim, a gente criar soluções. Então, é um hiperlink da atualidade, né? Você escrever teu livro e disponibilizar um link para a galera entrar no YouTube e assistir um pouquinho mais daquele conteúdo. Vamos fazer negócios juntos. Muito bem. Obrigada, Nascimento. Obrigada a você que ficou até agora assistindo com a gente. Não esquece, semana que vem tem mais. Véspera de Carnaval, mas a gente tem um assunto místico para trazer aqui. Vamos falar de tarô, é isso mesmo? Fique ligadinho. E você, meu amor, que recados tem pra gente encerrar? Eu quero só agradecer para você que ficou até o final. Se não deu, por favor, dê o seu like. Também coloque um comentário bem educado aqui embaixo, que nós vamos ficar muito felizes e vai ajudar a engajar essa conversa aqui no YouTube e o podcast de forma geral. É isso. Um forte abraço para vocês. Até semana que vem. Tchau.